Olá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou bem, feliz por mais uma vez estarmos juntos, aprendermos um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Queridos, estamos aqui naquela série sobre orações bíblicas, né? Estamos aqui no Salmo de número 140, que tem como título Oração por Proteção. É um salmo de Davi, ao mestre de canto, e esse salmo, ele pode ser dividido em 3 momentos. O primeiro momento desse processo, desse salmo, melhor dizendo, é o processo de aprimoramento e de tribulação, dos versos 1 ao 5 que nós vemos. O segundo momento é a oração de Davi, dos versos 6 ao 11, e o terceiro momento é a confiança de Davi, os versos 12 e 13. Eu quero convidar você a focar comigo no segundo momento, que é a oração de Davi, dos versos 6 ao 11, que diz assim: Digo ao Senhor, Tu és o meu Deus, escuta, Senhor, a voz das minhas súplicas. Ó Senhor Deus, força da minha salvação, Tu me protegeste a cabeça no dia da batalha. Não conceda, Senhor, aos ímpios os seus desejos. Não permitas que sejam bem-sucedidos os seus maus propósitos. Se exaltam a cabeça os que me cercam, que a maldade dos seus lábios caiam sobre eles. Caiam sobre eles brasas vivas, sejam atirados ao fogo, lançados em abismo, para que não mais se levante. O caluniador não se estabelecerá na terra. Ao homem violento, o mal o perseguirá com golpe sobre golpe. Nessa devocional em específico aqui no segundo momento, a oração de Davi, dos versos 6 ao 11, mostra-nos que se no primeiro momento o servo de Deus é colocado sob enorme pressão, da qual não se pode escapar sozinho, a sequência é a derrocada ou a dependência de Deus. Davi escolheu a segunda opção e recorreu ao Senhor em oração. E essa oração, ela tem 2 enfoques. O primeiro deles é o livramento pessoal, verso de número 6. Eu disse ao Senhor, Tu és o meu Deus, ouve as minhas súplicas, ó Senhor. O relacionamento com Deus é o que leva o salmista a pedir que o Senhor não apenas ouça os seus pedidos, mas os atenda. E Davi tem razões para buscar a Deus, já que no passado ele fora protegido pelo Senhor. Verso número 7. Ó Senhor, Senhor meu, força da minha salvação, Tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. A palavra aqui traduzida como batalha tem o significado de armamentos ou equipamentos militares. Desse modo, quando os exércitos se armaram para a batalha, Deus protegeu Davi como se fosse um capacete, preservando a vida de Davi. Por isso, Davi teve ânimo de orar a respeito da presente situação que sofria aqui no verso 8. Ó Senhor, não permita que se cumpra o desejo dos ímpios. Ao se levantarem, não deixe que o plano deles tenha êxito. Apesar de a oração citar os ímpios, até aqui, o beneficiado pela resposta à oração é o próprio Davi, ou seja, o salmista. Diante dessa exposição, eu queria propor a vocês 3 aplicações práticas. A primeira dela é a oração como resposta imediata à tribulação. Quando estamos sob pressão, a nossa tendência natural é reclamar, tentar resolver sozinho ou até mesmo desistir. Mas Davi nos ensina que a saída é dobrar os joelhos antes de movermos os nossos pés. Em vez de gastarmos energia murmurando ou tentando se justificar, devemos entregar a Deus a situação em oração. Fazer como Davi fez, buscando em Deus a resposta, porque Deus tem resposta e alternativa. Segunda aplicação é que devemos guardar em nossos corações, na nossa mente, a memória do cuidado passado de Deus para conosco como combustível para a nossa fé presente. Davi lembra que Deus já o protegeu em algumas batalhas, no dia da batalha, e por isso ele confia que o Senhor continuará agindo. Então nós precisamos lembrar das vezes que Deus já nos guardou, das vezes que Deus já nos sustentou, das vezes que Deus já nos livrou de situações ou em situações muito difíceis. E isso vai nos proteger a nossa mente, proteger o nosso coração e fazer com que nós andemos ainda que em meio à tribulação. Terceiro lugar, a oração ela não é apenas pelo livramento, mas também pelo fracasso dos planos dos inimigos. Davi ele não pede para ser protegido apenas, mas para que os projetos dos ímpios não prosperem. Então, quando nós oramos, devemos pedir que Deus não só nos fortaleça, mas também desfaça os intentos maus contra nós, contra o povo de Deus. Isso nos lembra que a oração é uma arma espiritual que
que age tanto em nossa vida quanto no ambiente ao redor. Essa oração de Davi nos chama para copiá-la. E eu queria que nessa manhã eu e você pensássemos um pouco sobre isso. Que essa oração faça total sentido para você, como ela fez para mim, e que as aplicações estejam na nossa vida no decorrer desse dia e desta semana. Um bom dia, eu espero você em nosso próximo encontro, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Um abraço e até lá!